Olá, voltamos então agora, sou o professor Ernesto Jacob, voltando para o nosso segundo encontro, segundo vídeo dessa série, em que conversamos sobre os 100 anos de nascimento de Paulo Freire. A finalidade dessa conversa é compartilhar um pouco da minha vivência com Paulo Freire. Tentar dizer que Paulo Freire não é uma marca registrada. Paulo Freire é a manifestação de uma experiência de vida. Na primeira parte falei da infância dele, da vida, como é que ele chegou ao trabalho em Angicos. Eu quero começar essa segunda parte dizendo saída o seguinte: não existe método Paulo Freire. Isso é um absurdo. Existe uma postura freiriana de pensar e fazer educação. Essa minha fala, ela tem essa postura, essa entonação tão segura, porque um método se caracteriza como algo que tem um roteiro pronto. Vamos cumprir esse roteiro. Esse é um método. Como eu devo fazer um vídeo. Isso é um método. Cuide da iluminação, cuide do olhar, veja a altura em que está, organize o ambiente, faça um cenário adequado. Agora, uma postura é algo muito maior. E é isso que Paulo Freire fez. E Paulo Freire não fez uma educação libertadora, porque não tem nada que seja libertador. Ele fala uma pedagogia da libertação. O que é isso? É a ação para alcançar o libertas. E libertas é o quê? É a plenitude humana, é a plenitude da vida. Então, pensar em Paulo Freire não é pensar em um método, não é pensar em uma receita, não é para pensar numa forma em que eu vou dizer: eu sou freiriano se eu sigo esse checklist. Não, isso é a negação de ser freiriano. E vamos trazer o grande companheiro José Eustáquio Romão. Companheiro Romão, grande amigo, grande irmão, com o qual já trocamos muitas figurinhas. E ele diz o seguinte: não é freireano, porque o sufixo é iano, então é freiriano. Então você segue algumas regras? Sim, claro, algumas regras. E uma regra que eu sigo é a seguinte: não existe educação neutra. Esse é outro recadinho que Paulo nos passa. Para que você goste de buscar neutralidade na educação. E vamos fazer outra coisa importantíssima que o Paulo nos traz. Educação
é algo radicalmente diferente de ensino e de escolarização. A escola é a tentativa de institucionalizar a educação. E aí eu trago uma outra coisa importantíssima quando se fala em escola. E quando se fala em Paulo Freire, se fala muitas vezes de escola pública. Vamos pensar no seguinte. A palavra pública, ela tem duas conotações muito sérias. Uma, pública porque é o Estado que a mantém. É o Estado que a financia. Por isso, o Estado se sente no direito de ditar e estabelecer o desenrolar e o encaminhamento da escola. Então, a escola pública, na perspectiva do poder estabelecido, ela é uma escola estatal. Mas essa escola pública se transforma em escola do povo pela atitude dos professores, dos estudantes e das famílias e dos funcionários da escola. Então nós temos que pensar, se eu sou freiriano, como é que eu farei educação popular e não educação estatal? Ou como eu farei para que a educação estatal incorpore o popular? Bem, aí nós nos defrontamos com um dilema muito sério. Paulo foi secretário de Educação no município de São Paulo. Quando ele saiu, ele disse assim: ser secretário é conseguir sobreviver de morrer afogado na tinta dos carimbos e na cola das estampilhas. Estampilha, aqueles selinhos que a gente colava nos documentos. Tamanha burocracia que abafa e anestesia e tira da luta os combatentes. Dê-lhe um gabinete e ele sai da luta. Lá você vai morrer afogado na tinta dos carimbos e na cola das estampilhas. Mas a habilidade de quem ocupa uma função estatal na escola, a habilidade de ser popular, de ser povo, de fazer o Estado deixar de olhar para si e fazer o Estado olhar para o povo. Então, esses são desafios que o Paulo nos traz. Então, no segundo vídeo, eu trago um pouquinho essa discussão. Ao invés de um método, vamos pensar numa postura freiriana. Qual é a postura que eu adoto, que eu abraço, quando eu me identifico com o pensamento freiriano? Segunda coisa, a escola, ela não é neutra. Ela é ou estatal ou popular. O grande desafio é o professor não se tornar reflexo do Estado e o administrador conseguir fazer com que a escola não seja apenas um braço do Estado, mas seja fundamentalmente elemento de emancipação do povo. Aí eu olho para isso e digo assim: nossa,
Educação é um processo eminentemente político. Político porque vamos buscar a concepção de política na abordagem freiriana. Política é a consciência crítica das forças e poderes que eu sofro e que eu exerço. Mas não para por aí. A concepção de política freiriana continua com o debate que eu faço com meus pares, com a comunidade, sobre as forças e poderes que eu sofro e que eu exerço. E essa concepção se completa quando eu digo que política é a responsabilidade que eu assumo frente às forças e poderes com as quais eu organizo as minhas ações. Então, política é a consciência, é o debate e a responsabilidade frente às forças e poderes que eu sofro e que eu exerço. Isso é o que significa política em educação. Diferenciando claramente que educação é um mergulho para dentro. O ensino é o debate do que já está estabelecido. Então, na escola freiriana, se faz fundamentalmente educação para viabilizar ensino. Na escola bancária, se faz fundamentalmente ensino. E se der, faz um pouquinho de educação. Esse é o segundo pedaço da nossa série de 5 conversas sobre o centenário de Paulo Freire. Eu volto já. Daqui a pouquinho.